Só retomar, né, o que a gente viu até hoje. Então, dia 19, a gente viu a introdução aos óleos essenciais. Na quinta passada, dia 21, óleo essencial e desempenho. Na terça passada, né, dia 26, processo de recuperação. E hoje a gente vai falar das aplicações práticas. Como tem pessoas que participaram da primeira, não participou da segunda, está participando pela primeira vez. Hoje eu vou só retomar algumas questões aqui. São as 4 aulas, né? Hoje é a última aula. As aulas vão ficar gravadas e ficarão disponíveis por 30 dias para vocês. Eu mandei o link para todos. Se por um acaso alguém não tem o link das 3 aulas passadas, me avisa e eu mando novamente. E eu peço até para olhar, eu estou mandando no WhatsApp também, mas se vocês puderem olhar a caixa de e-mail e o spam, para ver se não tem os links também, pode estar lá no spam. Hoje, mais do que nunca, a gente vai ter a possibilidade de interação e perguntas, e manda tudo no chat. Por enquanto, no final da aula, a gente vai abrir o microfone para quem quiser, para a gente poder conversar. Uma outra coisa que eu queria falar, e falo toda hora porque é importante, esse não é um curso de aromaterapia. Então, nós não vamos falar de doença, de cura, de tratamento, nada disso. É um curso de óleos essenciais aplicado ao esporte. Para finalizar aqui, depois, quando acabar toda a aula, eu vou pegar, vocês fizeram uma inscrição no Zoom, que eu tenho nome e sobrenome de todos, e o certificado eu vou mandar para vocês por e-mail, e eu vou confirmar por WhatsApp também, para que todos recebam o certificado. Se até o final da semana que vem vocês não tiverem recebido o certificado, me manda uma mensagem para ver se não está perdido aí no e-mail, em algum local do e-mail. E outra questão, se por um acaso vocês precisam de um nome específico, o nome que vocês colocaram na inscrição não é o nome que vocês querem que apareça no certificado, alguma alteração, me manda também, ou por WhatsApp ou por e-mail, e a hora que eu confirmar, espero eu confirmar a resposta para ter certeza que a gente vai alterar o nome, tá bom? E o certificado vai ser um certificado digital, né? Normas e condutas. De novo, as aulas são exclusivas para os alunos do curso. Já falei isso aqui, mas como é bem rotativo, tem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez hoje. Então, proibida a publicação e compartilhamento ou divulgação das aulas, como qualquer outro curso. De novo, contato com os colegas. Hoje, mais do que nunca, vai ser importantíssimo essa troca de informação. E, para finalizar, muitas pessoas trabalham com serviços, produtos, etc. Então, por favor, não contactar os colegas com fins comerciais, tá? Nem de serviços, nem de produtos e assim por diante. Até para manter o objetivo do curso bem voltado à parte científica e aplicação prática. Se alguém tiver, nós temos uma parceria com a Aroma de Gaia, se alguém quiser conhecer mais os produtos ou adquirir produtos, etc., entra aqui no Instagram e pode acessar, fazer perguntas diretamente aqui nesse Instagram, tá bom? Uma revisão da primeira aula, uma revisão bem rápida da química dos óleos essenciais. O que é importante a gente saber que cada óleo essencial tem uma composição específica e é essa composição que vai dar característica a esse óleo essencial. E aqui um exemplo do lavanda, né? O lavanda tem 2 compostos principais aqui, que são mais presentes, linalol e linalioacetato, e esses compostos vão dar característica para o lavanda e também a riqueza de componentes que dão a característica desse óleo essencial, mas a gente sabe que os principais efeitos, né, as principais ações dele no corpo humano vão ter relação com os compostos que estão predominantes. O óleo essencial, como que a gente analisa um óleo essencial? A gente identifica a planta, o nome da espécie da planta, também é importante saber a forma de destilação, que parte dessa planta está sendo extraída, para ver os compostos. E aqui a gente vê os principais compostos, aqui um exemplo do hortelã-pimenta, mentona, mentol e eucaliptol. E esses compostos que vão dar a propriedade a esse óleo essencial. Os óleos essenciais podem ser single, né, óleos únicos, que é uma espécie só de óleo essencial, ou existem sinergias que às vezes já vêm prontas, ou você pode criar a sua própria sinergia, o seu próprio mix ou blend, que vão fazer com que as características desses óleos essenciais misturados, elas sejam somadas e um potencializa o efeito do outro. As 3 formas de uso, como nós falamos, tem aromático, tópico e interno.
O aromático, seria a inalação do óleo essencial, pode ser num difusor, ou nas mãos inalar, ou em um pedaço de tecido, ou no travesseiro. Tem várias formas de usar, e ele é muito interessante, principalmente para questões emocionais. O uso tópico, que é passar o óleo na pele, realmente, a pele é o maior órgão do nosso corpo, então existe uma área muito grande de absorção, tanto para questões locais, né, para um uso local, como absorção na corrente sanguínea para um uso sistêmico. E o uso interno é a ingestão do óleo essencial, que pode ser por ingestão ou por via oral, que seria uma via, por exemplo, sublingual, onde o óleo essencial ele é absorvido diretamente na corrente sanguínea. Falamos também da química do óleo essencial, e um óleo que nós falamos na primeira aula bastante, e de um composto que nós falamos na primeira aula bastante, que é o limoneno. Então, já vou começar a apresentar novamente os óleos essenciais para a gente entender o efeito. O limoneno ele está presente nos óleos cítricos. Esse, por exemplo, é o laranja selvagem ou laranja doce, Citrus sinensis, que é o nome científico da planta. E ele é muito rico em limoneno. E o limoneno ele é muito bom para aumentar motivação, humor, foco, concentração. Então, esse é um óleo bem interessante de ser usado, principalmente quando você precisa de motivação dos atletas. E tem outros óleos também que possuem, outras plantas que possuem limoneno, normalmente os óleos cítricos. Tá? Alguns óleos eles têm uma combinação de limoneno com linalol, por exemplo, o bergamota, que ele teria um efeito um pouco mais calmante, em vez de ser para ativar, né? Então, de repente, não seria o ideal usar o bergamota antes de uma competição ou antes de um treino, porque ele tem compostos parecidos com o lavanda também. Mas os óleos cítricos em geral, tangerina, limão siciliano, limão Tahiti, que são óleos ricos em limoneno. Uma revisão da aula 2, bem rápida. Os óleos essenciais usados para o efeito agudo, né, aquele efeito imediato para o treinamento, para o rendimento. Então, o eucalipto, o peppermint, que são muito interessantes para o peppermint principalmente, né, o hortelã-pimenta, para questões de força, velocidade de reação, potência, e o eucalipto para vias respiratórias, para questão de capacidade cardiovascular, para provas de resistência também. E aqui tanto o alecrim, né, o rosemary, como o vetiver são óleos que são interessantes para manter o foco, manter a concentração, manter aquela capacidade cognitiva também, como nós vimos nos estudos. E os efeitos crônicos, os estudos mostram um efeito muito interessante, tanto do óleo de hortelã-pimenta, como do óleo de eucalipto, nos aspectos de resistência, principalmente. Tá? Então, esses óleos têm mostrado resultados interessantes. Uma revisão da aula 3, os óleos essenciais e recuperação. Falamos da homeostase, então do copaíba, que é um óleo muito interessante para que ele regula diversos sistemas corporais, ou seja, ele ativa o sistema endocannabinoide, que é um sistema regulatório. Então, é muito importante para qualquer atleta que ele esteja equilibrado, que ele tenha uma capacidade, esteja em homeostase, né, em equilíbrio sistêmico. Outro óleo que nós falamos também, o boswellia, que é o olíbano, o frankincense, tem alguns nomes aí que a gente pode usar, que é ele tem uma capacidade muito interessante de regeneração das funções celulares, ele tem uma ampla composição em compostos químicos, né, naturais, e isso dá uma qualidade, uma característica de ter várias atuações no corpo humano, várias diferentes atuações no corpo humano. Então, ele promove regulação das funções celulares, ação anti-inflamatória e antioxidante, tem estudos que mostram potencial de regeneração de tecido nervoso e promove um bom funcionamento do sistema imunológico, nervoso e sistema digestório também. Falamos também sobre fadiga e recuperação, alguns aspectos da fadiga e como a combinação de determinados óleos essenciais podem ajudar na recuperação de uma prova para outra, de um esforço para outro. Então, aqui, o estudo que nós mostramos foi feito com esses 3 óleos, mais o peppermint, então, o laranja, o alecrim e o cravo, que tem um potencial antioxidante bem interessante. E nesse blend, que nem eu falei, existem os blends que já vêm prontos, então facilitam muito mais a utilização. Nesse blend vem eucalipto e a canela também, que, como a gente viu, ajuda também em alguns aspectos de foco e atenção. E nesse aqui tem 2 espécies de eucalipto, tá? Só por curiosidade.
Falamos também do estresse fisiológico, da relação do sistema autônomo simpático e parasimpático e como o cedro, o óleo de cedro, principalmente com o composto que ele tem, que é o cedrol, como que esse óleo essencial pode auxiliar a ativar o sistema parasimpático e reduzir a atividade do sistema simpático. E isso seria muito interessante para os atletas, principalmente no aspecto de recuperação e de redução de estresse também da competição e dos treinos. Falamos também da qualidade do sono e do lavanda. Como eu falei, ele é rico em linalil acetato, né? Acetato de linalina e linalol. Então, isso confere a esse óleo essencial uma capacidade de melhorar a qualidade do sono, aumentando a produção de melatonina e auxiliando tanto na quantidade, na indução ao sono, como na qualidade do sono também. E isso é fundamental para que um atleta possa ter uma performance. O blend suavizante, que é aquele mix de óleos essenciais, principalmente com wintergreen, cânfora, peppermint, são óleos que vão ajudar a ter uma ação específica, tanto em inflamação, como também na redução da dor muscular, dor articular. Então, ele é muito interessante para recuperação de atletas, principalmente o que a gente chama da recuperação periférica. E a tarefa que era para fazer para hoje, resumindo tudo, que é um fechamento do nosso curso, seria para você imaginar que você é um atleta e escolher uma modalidade esportiva específica e identificar quais as principais demandas. Por que a gente precisa identificar as principais demandas? Porque às vezes a gente fala ciclismo, tudo bem, mas é um ciclismo de velocidade, é um ciclismo de resistência, é mountain bike, onde você tem outras habilidades específicas aí que estão envolvidas. Então, qual que é a demanda da sua modalidade, do seu esporte? Identifique os principais óleos essenciais que podem te auxiliar e, com esses óleos essenciais, monte um protocolo de uso desses óleos essenciais. Pré-treino ou pré-competição, durante o treino ou competição, pós-treino, uso complementar fora do horário de treino e um protocolo de recovery. E especifique a forma de uso de cada óleo essencial, aromática, tópica ou interna, né, ou ingestão do óleo essencial. Então, primeiro queria dar parabéns para todos aí pelo protocolo, os protocolos que foram feitos. Não existe nada mais gratificante do que chegar nesse momento que a gente vai colocar em prática e todos os protocolos fizeram sentido, todos são altamente aplicáveis na prática, tá? Então, fiquei muito feliz aqui com a participação de todos, tá? Então, vamos só colocar mais umas observações. Eu criei alguns protocolos, eu vou mandar para vocês depois, junto com o certificado, os protocolos de uma forma bem organizada, tudo com pré-treino, da forma que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar de alguns protocolos que eu montei, então, baseado nessa tarefa, só alguns exemplos para a gente ter na cabeça aqui. Então, principais demandas do tênis: velocidade, velocidade de reação, técnica, potência, concentração e foco. A duração de um jogo de tênis pode ser 1 hora, pode ser 5 horas, é uma duração muito variada. Então, apesar de não ser um esporte de resistência, é um esporte onde você precisa fazer uma performance de força, potência, técnica, velocidade durante um tempo muito grande. E os jogos podem acontecer em dias consecutivos ou com pouco intervalo de tempo. Então, aqui, algumas ideias. Pré-competição, não vou entrar muito em detalhe porque a gente já falou sobre isso. Então, o peppermint, ingestão para força, potência, velocidade de reação e atenção. E o laranja aromático para melhorar a motivação. Durante o treino e competição, alecrim e peppermint entre os sets, né, de competição, que você tem um tempo grande entre cada set, de forma aromática para fadiga mental e capacidade de atenção. O pós-treino, cedro, então aromático para sistema nervoso autônomo parasimpático, o blend protetor aromático para recuperação sistêmica e o blend suavizante, que é o Deep Blue, com copaíba em grupos musculares e articulações mais solicitados. E uma recuperação periférica, né, esse blend suavizante e a copaíba. E para o tênis, um uso complementar fora do horário de treino, eu usaria o lavanda aromático para a qualidade do sono, copaíba e olíbano também junto com o lavanda no difusor para homeostase e regeneração celular. E um protocolo de recovery, aqui naquele dia que o atleta vai recuperar, vai treinar recuperando, copaíba e blend suavizante
tópico para recuperação periférica, o cedro aromático para sistema nervoso parasimpático e o blend protetor, que é aquele com vários óleos essenciais, também para uma recuperação sistêmica. E o que eu acho muito interessante é o seguinte, que me deixa mais feliz ainda, que esse protocolo aqui que eu tinha montado antes, ele é muito próximo do protocolo que vocês montaram também, tá? Isso é muito legal. Parabéns mesmo para todos vocês. Vamos falar agora, Beatriz, do xadrez. Por que eu escolhi o xadrez? Porque é uma modalidade esportiva completamente, com exigências completamente diferentes de várias outras modalidades esportivas. Então, o xadrez, o que ele precisa? Concentração, raciocínio e cognição, foco, e pode ter uma grande duração, dependendo da regra, da modalidade que você joga. Não sou especialista em xadrez, mas você tem tempos variáveis aí que você pode jogar. Até por curiosidade, eu vi qual era o recorde de uma partida de xadrez. Pelo que eu achei, eram 20 horas de competição. Tá? Então, foi é um tempo bem longo. Depois, Beatriz, você me corrige aqui se eu tiver errado. E a modalidade xadrez no pré-competição. Você pode usar o Peppermint e aí sim o Vetiver. O que o Vetiver faz? Ele ajuda no foco, na concentração e na cognição. Ele é chamado do óleo do estudante. Também, né, para outras atividades. Durante o treino e competição, aqui esquece o entre sets, isso aqui está errado, foi um copiar-colar aqui que ficou. Alecrim e Peppermint, uso aromático para fadiga mental e atenção. O uso do Vetiver também para manter o foco, manter aquele foco e a cognição. E o cedro aromático em caso de situação de estresse. Muitas vezes o estresse, né, o estímulo do sistema simpático, ele pode reduzir a capacidade de tomada de decisão. Então, é importante, caso o atleta se sinta num ambiente de estresse, ele pode usar o cedro. O Vetiver também vai ajudar a acalmar. Pós-treino, cedro para estimular o sistema nervoso autônomo parasimpático e o blend protetor para recuperação sistêmica, tá? No geral, antioxidante e assim por diante, e para a saúde em geral. E uso complementar fora do horário de treino, copaíba e lavanda antes de dormir, aromático para homeostase e qualidade do sono. A gente sabe que a cognição e a capacidade mental, ela tem uma relação muito grande com a qualidade do sono. E aí, para finalizar, a modalidade de ciclismo de estrada, que a gente vai chamar de uma modalidade extrema, aí, de extrema resistência, então, é muita resistência, precisa de potência também, apesar de ser uma prova de resistência, precisa desenvolver potência, então a velocidade é muito importante, existem momentos de subida, momentos em que você precisa desempenhar uma potência maior, então é muito importante também concentração e foco, que existe um aspecto técnico, né? Apesar de estar na bicicleta, mas existe um aspecto, principalmente em descida, em competições de altíssimo nível, onde a velocidade de descida é muito grande, você precisa ter um foco e concentração enorme até para ter essa capacidade técnica de conduzir. E num tour, né, em provas em dias consecutivos, Tour da França, Tour Giro da Itália, são provas absurdamente desgastantes e que você faz uma prova absurda num dia e no dia seguinte você tem que fazer outra prova absurda também do ponto de vista fisiológico e psicológico também. E aqui no ciclismo, que poderia ser na corrida ou em outras modalidades, usar o Peppermint. Ingestão, o laranja também que a gente falou, e aqui o eucalipto de forma aromática para o sistema respiratório, que pode ser usado também o blend respiratório também. Durante a competição, a cada hora, pelo menos, mais ou menos nesse período, usar o peppermint aromático, eucalipto aromático e o blend protetor também, que é antioxidante. E como ele tem alecrim já, você também resolve a questão da fadiga mental. E aqui o peppermint pode ser usado internamente também, colocar na garrafinha e assim por diante. Pós-treino, cedro, aqui para um ciclista é importantíssimo ele ter uma recuperação e estimular o sistema parasimpático para que ele possa recuperar de uma prova para outra. Blend protetor, recuperação sistêmica, e o blend suavizante copaíba, como a gente falou, pela recuperação periférica. E uso complementar, lavanda à noite para qualidade do sono, copaíba e olíbano, que nós já falamos, e o cedro na hora de dormir. E um protocolo de recovery seria o copaíba e o blend suavizante, o cedro de forma aromática para o sistema nervoso parasimpático e o blend protetor
aromático também para recuperação sistêmica. E vamos só finalizar, talvez, eu não vou falar da modalidade em si de bodybuilding, mas falar de um treino geral para quem faz academia, quem quer aumentar a hipertrofia, fazer um treino geral, tá? Principais demandas: força, resistência de força, concentração e foco. E uma duração aqui de 45, 75 minutos. Então, pré-treino, peppermint e laranja, como a gente falou. Durante o treino, peppermint, uso aromático. E o pós-treino, blend protetor e o blend suavizante. Então, aqui é um protocolo, coloquei mais enxuto esse protocolo. Então, para quem não quer usar tantos óleos essenciais, ou de repente não pode ou não tem à disposição, um protocolo um pouco mais enxuto. E na hora de dormir, né, o complementar, lavanda, copaíba, olíbano, para fora do horário de treino, principalmente à noite para ajudar na recuperação, e o protocolo de recovery, copaíba e blend suavizante. Vou deixar aqui de novo meus contatos, tá? Eu vou abrir de novo aqui o chat para ver as perguntas. Aqui estão os meus contatos. Então, quem não tem ainda os contatos, anota, porque eu vou mandar o certificado, vou mandar os protocolos para vocês por e-mail e também por WhatsApp para vocês terem, para ter a segurança que o protocolo chegou. Quem quiser, entra, seguir, a gente está postando algumas coisas específicas do esporte. Então, Aroma de Gaia não é um Instagram específico de esporte, mas é um Instagram que, de tempos em tempos, a gente coloca alguns posts específicos de esporte. Então, é legal, se quiser seguir, aqui está o endereço e aqui aquele site que eu falei, que é onde você busca bastante estudo científico sobre óleos essenciais.